Conexão Promec. Entrevista. Olá, eu sou o Leonardo, faço parte da Rádio Web Conexão Promec. Hoje eu estou aqui junto com a Andressa, que é assistente social da Promec. E nós dois, juntos, vamos entrevistar o Ademir e o Humberto, né? Que fazem parte da CVV. E queria passar a palavra para a Andressa, fazer a primeira pergunta para os convidados. Boa tarde, Ademir, Humberto. Nós da Promec agradecemos imensamente a presença de vocês. Nesse mês de setembro, nós temos a campanha, né, a nível nacional do Setembro Amarelo. E nós sabemos que o CVV tem uma parte muito importante. E nós gostaríamos de saber, ela é a nível nacional, mas assim, como que surgiu a nível nacional e como que surgiu aqui em Maringá? Começar, Humberto? Posso? Então, como é que surgiu aqui em Maringá, né, o CVV, Centro de Valorização da Vida, né? O CVV hoje ele é a nível nacional, né? Nós somos 90 postos em todo o Brasil, né? E aproximadamente 3.000 voluntários. Então, nós temos um posto aqui em Maringá, né? Nosso posto CVV, onde faz os atendimentos, né? Telefone. E também faz as nossas reuniões ali dos voluntários. E como é que surgiu aqui foi bem assim interessante, porque no início, quando surgiu, se não me engano, 2017, né? Antes, na época, quando foi, ou bem antes, quando eu entrei no CVV, eu entrei em 2018, já estava com o número 188, né? Que esse número foi fornecido pelo Ministério da Saúde. Anteriormente era regional, então o número era outro, era 141, se não me engano, tá? E as ligações eram bem menos do que hoje, que é nível nacional, né? Que é 188. Então, na época, eles tinham, não sei onde é que eles se encontravam, mas quando eu entrei em 2018, o CVV, o posto, era dentro do Hospital Municipal de Maringá. Uma salinha bem lá no cantinho, né? A gente ficava lá, fazia os nossos atendimentos, e as reuniões a gente fazia no auditório do hospital, então era por ali, né? Após a pandemia, veio a pandemia, ficou inviável, inadmissível, né? A gente trabalhar lá, fazer os atendimentos no hospital municipal por conta do Covid, né, 19. Então, foi necessário a gente sair de lá o mais rápido possível, porque tinha como fazer os atendimentos presenciais lá. E a gente procurou outra sala onde a gente encontrou lá, hoje, que situa-se lá em cima da rodoviária, né, no piso superior. A nossa sala lá, bem instalada, bem equipada, né? Dá toda possibilidade para o voluntário lá fazer o seu atendimento, né, com total conforto, e também as nossas reuniões que a gente faz, né, todo mês, né, reunião de voluntários, reunião geral de voluntários. Então a gente está sempre lá, né, na nossa sala lá, que é em cima lá da rodoviária, no piso superior. Uhum. E como é que você conheceu como é que você entrou no CVV, Ademir? Que eu tava conversando com a Andressa terça mesmo, né? E você antes era policial, né? Como é que você conheceu o CVV? Como é que você começou a participar? O propósito dele na sua vida? Como ele tem mudado a vida das pessoas? Legal a pergunta. Eu sou policial militar da reserva, né? Trabalhei por 30 anos. E quando me aposentei, né, para a reserva, eu estava buscando alguma forma de voluntariado. Eu assisti um podcast, era durante a pandemia, do André Trigueiro. Ele fala de sustentabilidade, de ecologia e de voluntariado. E ele falava muito sobre o CVV, sobre o Centro de Valorização da Vida e o apoio emocional através do 188 em plena pandemia. E me despertou interesse. Eu pesquisei na página do CVV, que é o cvv.org.br, vi como era estruturado o CVV e eu me inscrevi como voluntário. Na época eu não conhecia o posto físico, né, onde o Humberto já estava como voluntário. Eu me inscrevi num posto virtual, que atendia o Brasil inteiro, e os nossos treinamentos eram feitos online. E depois já de um ano, né, como voluntário, eu conheci o Benê, que é um voluntário do posto físico em Maringá, e ele me convidou
para conhecer o pessoal do posto físico, participar de uma reunião. E essa interação com as pessoas tete a tete ali, com os outros voluntários, me despertou o interesse de migrar para o posto físico. Na verdade, qual é a diferença do posto físico para o posto virtual? O atendimento pode ser remoto, da mesma forma, só que as reuniões, as capacitações no posto físico, elas são todas presenciais. No posto virtual, todas as atividades são online. Então, tem municípios que não têm posto físico, e as pessoas podem participar através do posto virtual. Nós, como o Humberto disse, acho que nós somos 90 postos no Brasil. Então, na nossa região aqui, por exemplo, Noroeste, só tem Maringá no posto. Então, as demais cidades, como Sarandi, Umuarama, Campo Mourão, Paranavaí, podem fazer parte, né? Sarandi até está próximo de Maringá, dá para fazer parte do posto físico. Mas as pessoas que estão mais distantes, elas podem ser voluntárias através do posto virtual. E oferece esse serviço de apoio emocional pelo telefone. Né? Então, aquelas pessoas que estão sozinhas, estão precisando desabafar, falar das suas questões, dos seus sentimentos, podem encontrar lá um ambiente seguro, né? Anônimo, sigiloso, onde elas podem falar e não são julgadas. Não, então elas podem falar das suas questões, de repente sabe aquelas coisas que a gente tem, que a gente não se orgulha, né? E é difícil falar com alguém, mas é parte da nossa vida. E muitas vezes a gente precisa compartilhar para que aquilo não fique nos sufocando. Então, isso que me agradou, que me despertou o interesse no CVV, o respeito às pessoas, a condição humana e a escuta, uma escuta com compaixão, né? Sem julgamentos. Isso fez muito sentido para mim. E como nós fazemos para se tornar voluntários? Existe um processo, né? Uma capacitação. Sim. Primeiramente, a pessoa tendo mais de 18 anos, disponibilidade de tempo, né? E disponibilidade de aprender. Porque o processo de escuta ele exige um aprendizado, retomar as nossas essências. Então, a gente vai rever conceitos. Então, tendo essa disponibilidade de agenda, de ter pelo menos 3 horas para os atendimentos semanais. 3 horas semanais para os atendimentos. E participar também mensalmente dos encontros de capacitação, de reunião, de integração. As pessoas que tiverem essa disponibilidade podem entrar no site cvv.org.br e vai procurar ali Seja Voluntário, uma aba. Nessa aba você vai escolher lá se é o posto virtual ou o posto físico. E no posto físico, o mais próximo, né, da sua casa, no nosso caso aqui, Maringá. E ali preencher o formulário, o pessoal do CVV vai entrar em contato e quando abrir uma turma, a pessoa vai ser convidada a participar. Por exemplo, nós vamos ter uma turma agora dia 4, né, Humberto, dia 4 e 5 de outubro. E os primeiros encontros dessa turma, nesse final de semana, do 4 e 5, no sábado e domingo, serão online. Daí para a pessoa conhecer a proposta. Se fizer sentido para ela, daí tem um processo ali que vai de 90 a 120 dias, né, de um encontro semanal, onde ela vai aprendendo a lidar com essas questões do sentimento, da escuta empática, né, vai treinando, né, então, como fazer esse atendimento, até ela se sentir apta, capacitada, né, para prestar o seu tempo no atendimento. E existe um feedback desses atendimentos, quando eles ligam a primeira vez? Existe caso deles ligarem novamente para vocês, falarem, olha, vocês mudaram minha vida naquele momento, que eu precisava de acolhimento. Eles chegam a ligar novamente? Sim, ligam. Tem bastante casos em que as pessoas ligam, ó, eu tô ligando já há 5, 6 anos, e olha, se não fosse o CVV, não sei o que seria da minha vida, né? Algo assim que nos fortalece, nos motiva muito para continuar nesse trabalho de voluntariado. Isso, né? É muito bom, é positivo. Então, a grande maioria das pessoas estão sempre ligando, né? Sempre ligando. Sempre, ou já ligou a 10ª vez, outra fala que ligou 1 ano, 2, 3, 4, enfim. Mas sempre elas falam, né? O CVV faz parte da vida delas.
Se não fosse o CVV, elas não estariam vivas. Então, elas têm uma grande gratidão por nós, voluntários, de prestar esse serviço e ajudá-las, né? Como a gente faz, de prestar esse acolhimento, né? Essa pessoa que está em sofrimento. Então, isso é muito gratificante para nós, né? Voluntários, e para eles também que ligam, né? Eles são bons, né? Ficam uma melhora para eles, né? Significativa na vida deles. Acho que esse alívio que a fala, que a conversa proporciona, uma conversa onde a gente é respeitado e aceito pelo outro, isso causa uma boa sensação, né? E a pessoa se sente bem. Pessoas que, de repente, nas madrugadas, com dificuldade para dormir, precisam conversar um pouco para relaxar, para tirar o foco até daquele problema que ela vai ter que resolver no dia seguinte. Quando ela conversa, ela muda o foco, ela fica mais leve. Poxa, agora eu me sinto melhor para dormir. Mudou a minha frequência de pensamento. Então, como o Humberto falou, isso tem pessoas que, como já sentiram essa sensação boa em um momento, elas voltam quando elas precisam. Porque todos nós, em algum momento, a gente precisa de alguém um ombro para conversar, para chorar, para desabafar. E o propósito do CVV é essa, oferecer esse espaço. Muitas vezes não encontra suporte na família, né? Também tem muita questão do julgamento, né? Elas não se sentem acolhidas. Então é um trabalho, assim, incrível que vocês realizam. E que nem o Ademir tinha falado, né? Da compaixão. O CVV é o Centro de Valorização da Vida. E agora a gente está no mês de Setembro Amarelo, mas não é só porque é o Setembro Amarelo que tem que ser falado sobre o Centro de Valorização à Vida, as pessoas que se sentem mal, porque às vezes a gente está acostumado tanto a viver no automático, passa um dia, a gente vai pro outro, vai levando pancada, vai aguentando coisa, vai suportando coisa e acaba que a gente fica pra gente. A gente guarda nossas angústias, tristezas, mágoas, e aí a proposta do CVV é que nem o Humberto falou, é você abraçar a causa, é você prestar esse apoio, é a compaixão para com o outro, né? E assim como é bom para as pessoas que precisam desabafar, é gratificante para vocês. Porque vocês sabem que vocês estão prestando um serviço para o outro. É um serviço humano, é algo bonito, é algo lindo, é poder ajudar, a compaixão, é você ter a empatia pela pessoa, né? E ainda mais como o Andrés perguntou de ser voluntário, é algo que tem que se surgir de nós. Porque é o Setembro Amarelo, tá, mas e depois que passar esse mês? As pessoas ainda continuam tendo seus problemas, elas continuam querendo desabafar e às vezes elas não acham esse escape. E é aí que entra o CVV, né? É a conversa, é a empatia, é a compaixão. Então é um serviço muito lindo esse de vocês. A compaixão, ela é algo muito lindo. E vocês dão o tempo, né? Que nem você falou, tem que ter disponibilidade de tempo, só que é para servir o outro, né? E assim é gratificante para vocês também, né? É um exercício de autoaprendizado. Na verdade, para o voluntário, ele tem que silenciar um pouquinho as suas questões para ouvir o outro. Com isso, ele também vai se compreendendo, né? Também é um processo, então, de mão dupla. E quando as pessoas podem compartilhar, né? Você falou, André, sobre a família. Muitas vezes a gente tem expectativas, né, na família, a gente não quer preocupar alguém da família falando de determinados assuntos, não quer decepcionar, existe amor, claro, mas de repente esse fluxo da espontaneidade, ele não é, de repente, em alguns momentos, tão livre para que a gente seja espontâneo. E muitas vezes quando você se dispõe a conversar com alguém que você não conhece, a gente tem anonimato, sigilo, eu posso ser eu mesmo. Eu posso falar de assuntos que, de repente, eu não falaria com aqueles que estão mais próximos. Quando eu falo, eu não escondo mais para debaixo do tapete, né? Então, eu vou aprendendo, inclusive, a me aceitar, né? Quando eu estou falando das minhas questões, sem receio e sem medo. O que vocês consideram o maior desafio no trabalho de vocês? Desafio? Não seria, seria algumas ligações, talvez,
que não sejam em processo de sofrimento, tem muitas pessoas que ligam e não estão em processo de sofrimento, tá? Então, eu acho que isso aí é um desafio maior para o voluntário, né? Que ele tá ali com o coração aberto, pronto para atender, para ajudar, para acolher aquela pessoa que está em processo de sofrimento, né? Mas, infelizmente, tem pessoas que ligam, mas são poucos ainda bem, né? Que não estão em processo de sofrimento, eles querem outras intenções, né? Segundas intenções. E, para isso, para o voluntário é um desafio, porque ele vai, né, programado, ele vai concentrado, né, a prestar o acolhimento, sabendo que aquela pessoa que está ligando está em sofrimento. Quando ele depara com uma pessoa que não está em sofrimento, que ela tem outra intenção, aí pode ocorrer um desequilíbrio para o próprio voluntário na hora do seu atendimento. Para isso, tem os treinamentos que a gente, o CVV faz, constante, né, para nós voluntários, para a gente estar sempre se aperfeiçoando e aprendendo, se autoconhecendo, né? Então, para se deparar com situações assim que possam ocorrer, esses desafios, né, durante as ligações. E como que o centro ele se mantém? Se tiver algum empresário que está nos ouvindo, quiser ajudar, existe essa possibilidade? O CVV é uma instituição que não tem nenhum vínculo governamental, nenhum subsídio do poder público, e é feito só por voluntários. Então, quem mantém basicamente o CVV são os voluntários. Então, a gente mantém para as despesas do posto, a parte de infraestrutura, né? Cada um contribui com o que é possível. A gente faz também promoções, então, em cada localidade tem uma mantenedora, que é um ente jurídico que faz essa gestão para fazer promoções para manter lá o posto, as instalações bacanas, um equipamento legal, onde o voluntário possa se sentir confortável naquele ambiente. Também a gente contribui com o CVV a nível nacional para que a parte de divulgação, a parte da infraestrutura que distribui as ligações funcione bacana. E há possível doações. Então, no cvv.org.br tem também ali um link, uma aba para eles colaborar, aquelas pessoas que sentirem que é uma causa interessante, que podem fazer as suas colaborações. É legal a gente imaginar que as pessoas não esperaram o poder público há 63 anos, que é a idade do CVV. Perceberam que havia uma demanda, havia a necessidade de um serviço de utilidade pública que acolhesse e começaram a se organizar. E isso foi ganhando uma notoriedade, uma credibilidade, um funcionamento. E o próprio poder público, né, através do Ministério da Saúde, né, disponibilizou o número 188, que é um número de utilidade pública, né, para que o CVV continue se desenvolvendo, né, e desenvolvendo essa atividade. Então a gente acha esse reconhecimento e esse andar, né? Mas essa movimentação dos voluntários é muito interessante. Então a gente que constrói o CVV, não só a nível de infraestrutura, mas a nível de dinâmica. O CVV vai também acompanhando a sociedade. Então, à medida que vai acontecendo situações que vão gerando mais sofrimento, né? Autolesão, a gente verifica algumas questões hoje por conta das apostas, né? Então, os bets, então, as questões que de repente geram sofrimento para os familiares ou para as pessoas que não têm o controle, né, da compulsão, algum tipo de atividade. Elas vão trazendo isso para as conversas. Então, o CVV está em constante contato com a sociedade e as suas questões. Então, está um processo de desenvolvimento, não só de infraestrutura, mas de aprendizado. E quando vocês vieram aqui na Promec dar a palestra para os alunos, como é que vocês se sentiram? Vocês ficaram contentes de chegarem nos jovens? Foi muito gratificante, né? Porque você vai passar uma mensagem para os jovens, né? Que estão crescendo, estão em processo de amadurecimento, né? No seu lado intelectual, lado emocional também. E é muito bom, né? Você passar uma mensagem positiva para eles, né? De uma forma que eles tenham outra visão, né, da vida, ter uma visão da sua saúde mental, que é muito importante isso na vida
ser humano, né? E para eles também ter o conhecimento de que existe, né, uma instituição sem fins lucrativos, humanitária, que presta apoio emocional. Quando eles precisarem ligar, tá lá um número, 188, gratuito, né? Porque nessa idade da adolescência existe muito problemas, né? Já fui adolescente, eu sei como é que é. Então, tem séries de situações que a vida coloca, desafios, e para eles isso dá uma desequilibrada, né? Então, isso, passando essa mensagem para eles, vão saber que vai ter, talvez eles possam passar, né? E saber que tem alguém lá que possa fazer essa escuta, esse apoio emocional para eles, né? Então, isso é muito bom, isso é gratificante, isso aí é magnífico. Nós rimos porque nós estávamos conversando sobre isso na vinda para cá, né? Quanto é gostoso poder sentir a energia, né? Do jovem, sentir a energia, a fase da vida, né, que está passando já, né, tanto no acesso a um processo de laboral, de mercado de trabalho, né? E o quanto a escuta, né? E quanto o acolhimento, quanto o respeito fazem parte fundamental desse período da vida, né? Então, para nós foi muito legal. E, inclusive, nos atendimentos, muitos adolescentes ligam para nós, né? Muitos. Não tem idade, criança, adolescente, idoso, mas hoje o número é maior mesmo, é de adolescentes ligando. Mas isso é muito bom, é positivo. Por que é positivo? Eles estão conscientizando que a saúde mental é importantíssimo para a vida deles, né? E, por exemplo, na minha época, quando eu era adolescente, não existia isso, eu nem sabia. Eu passava com algum problema, desafio, como é que eu vou resolver isso, né? Era bem complicado. Eu passei por momentos difíceis e não tinha alguém que pudesse me escutar. Hoje, eles têm esse, digamos assim, é um privilégio que eles conhecer e saber que tem alguém lá que possa ouvi-los, né? Que possa acolher, possa dar uma ajuda nesse momento difícil que eles possam passar, né? E saber que está lá alguém lá pronto para te ouvir, para te acolher. Então, para eles, eu acredito que seja um privilégio isso, né? Muito bom para eles, né? Porque essa idade é bem uma idade assim bem de transição e sempre vai ter desafios e eles saberem que tem um 88 gratuito lá que eles podem ligar a qualquer momento, qualquer hora do dia. Então, como digo, é um privilégio que eles têm, né? Saber disso e hoje, como falei, as maiores ligações são bastante de o TikTok hoje, quem utiliza mais é o público mais adolescente, né? Então tem muitos vídeos lá de informações, de muito bons, né? E para eles isso aí também é algo que eles possam conhecer também, que é o CVV, e quando precisar ligar para nós, né? E o fato do número de jovens ser tão alto é bom porque eles percebem que eles não estão sozinhos. Então, se o número fosse baixo, é porque eles não conhecem ou eles querem resolver sozinho. E às vezes a gente tem isso, né? Não, vou resolver sozinho. Eu não falo por mim, né? Mas eu vejo gente que pensa assim, né? Ou às vezes cresceu. Tá certo que várias coisas podem ser geradas na infância, que gera a pessoa ser mais reclusa, mas às vezes com a maior porcentagem de ligações do CVV mostra que isso está sendo quebrado, que falar dos seus problemas não é algo anormal, não é algo que tem que ser evitado, é algo que tem que ser feito, porque quando a gente fala do nosso problema para outra pessoa, é como o Ademir próprio falou, a gente tira um peso das nossas costas, né? Vocês têm alguma outra coisa que vocês querem? A tua reflexão, até o tema da campanha esse ano é assim, conversar pode mudar vidas. Quando a gente pode conversar num clima de abertura, de respeito pelas diferenças, pelas opiniões, e a gente se sentir ouvido pelo outro, isso realmente muda, né? Nos fortalece essa relação que se cria. Então,
O CVV, ele é uma instituição que ele nasceu com o propósito de desaparecer no futuro. Que quando nós tivermos uma escuta mais humana, né, empática, como foi dito, que a gente não precise ligar para uma instituição para compartilhar, que a gente possa fazer isso no nosso ambiente do dia a dia. E a gente acredita bem nisso. É um grande exercício, começa já por nós, voluntários, por isso, se você que está ouvindo tiver a vontade de prestar um serviço voluntário, serviço de escuta, ele é uma possibilidade muito bacana, uma escuta empática. Então, entre em contato através do cvv.org.br, tenha lá, seja voluntário, leia, se inscreva e de solidão, está no momento de tristeza, está passando por uma dificuldade e não quer compartilhar. A gente pode indicar de formas não ostensivas. A gente pode compartilhar alguma coisa do CVV nas nossas redes sociais que as outras pessoas acessam. Né? A gente pode, numa conversa, falar: olha, eu conheci esse serviço, achei interessante, né? Já liguei. Então, sabe, a gente pode oferecer um presente. E aquele momento de conversa genuína, né, ele é um presente. Considero isso e agradeço a acolhida da gente aqui e que o nosso posto do CVV aqui em Maringá está disponível sempre para vocês. Muito obrigado, Ademir. Muito obrigado, Humberto. Tem alguma coisa a dizer? Só agradecer, né, a todos vocês aqui, dar essa abertura aí para a gente poder aqui falar um pouco sobre o CVV, Centro de Valorização da Vida. Agradecer aos ouvintes aí que estão nos ouvindo, essas informações que foram passadas, né? E que não hesite. Surgindo algum problema, desafio na vida, não se esqueçam, tem o CVV, Centro de Valorização da Vida. Ligue 188, totalmente gratuito. Você vai ser atendido por um voluntário ou voluntária, tá? Não, sem pressa, sem julgamento, totalmente sigiloso, né? Anonimato. E você pode ligar quantas vezes você quiser. O atendimento é 24 horas por dia, tá? Então, ligue para nós, que nós estaremos lá prontos para te ouvir e para te acolher, tá bom? Obrigado. Obrigado, gente. Obrigada. Conexão Promec. Entrevista.